Uma boa noite às irmãs e aos irmãos da Sociedade Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Hoje vamos falar do capítulo 25º do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Itens de 1 a 5. Vamos falar de iniciativa, pois Deus ajuda quem cedo madruga. Vamos falar de livre-arbítrio. Vamos falar da lei do trabalho, da lei do progresso e das forças da inteligência. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe e quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Então, sempre que a gente for ter uma iniciativa de fazer alguma coisa, é o principal para nós. Quer dizer, para a gente ter alguma coisa, nós temos que ir buscar. Deus foi bem claro, diz assim, Jesus foi bem claro, diz, buscai e achareis, batei e as portas se abrirão. Porque se a gente passar sem bater a porta, ela permanecerá fechada. E buscar. Buscar o quê? Quando a gente pergunta assim, ó, buscai e achareis, o que nós buscamos? Os nossos objetivos. E Jesus também nos disse uma palavra muito clara sobre a nossa vida, para quem segue o exemplo de Jesus. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que o resto lhe será dado por acréscimo. Então, nós temos o livre-arbítrio de buscar aquilo que nós queremos, mas nós temos que tomar essa iniciativa de buscar. Isso aí, meus irmãos, o buscar e achareis, o buscai e achareis, nos mostra que a gente trabalhando na seara de Jesus, nós vamos exercitar a nossa lei do progresso. Então, quando a gente fala de progresso, a maioria de nós pensa no progresso, digamos assim, material. E o nosso progresso não é só no sentido material, nós precisamos progredir também no sentido moral, no sentido espiritual, construir a nossa reforma íntima. E aí quando a gente lembra daquela parte das forças inteligentes que a gente falou no começo aqui, é porque toda aquela tarefa que nós vamos fazendo repetidamente, nós vamos nos aprimorando. Então nós precisamos nos aprimorar no sentido moral, no sentido de construir a nossa reforma íntima. Porque Deus não nos dá um desejo que Ele não possa nos permitir realizar, desde que esse desejo seja na seara do bem, na trajetória do bem. Então, quantas vezes na execução do nosso trabalho nós vamos descobrindo maneiras mais fáceis, maneiras mais inteligentes de fazer esse trabalho. Então, a parte que Deus nos atende é conforme a nossa iniciativa. Quer dizer, nós vamos trabalhando e vamos melhorando as nossas condições de trabalhar no bem. Quer dizer, a gente vai moralmente se dando conta que nós temos que viver para servir, como Jesus fez. Jesus deu o exemplo de serviço lavando os pés dos seus apóstolos. E aí os apóstolos diziam, nós é que temos que lavar os seus pés, Senhor. Eles, não, eu quero ser o exemplo para vocês da humildade que nós temos que ter para com as pessoas. Nós sempre temos de ser humildes e temos de ir ao encontro aos interesses daqueles que precisam de nós. É muito difícil a gente deixar dos nossos interesses para atender os interesses dos outros. Então, essa humildade, esse
desapego nós temos que exercitar. Porque nós somos almas que estamos voltando aqui para cumprir algumas tarefas e alguns objetivos que nós deixamos para trás. Então, nós evoluímos em direção à luz. Nós somos espíritos imperfeitos hoje que estamos a caminho da luz e que vamos um dia orbitar em torno de Deus. Então nós temos que buscar esse caminho, nós temos que trabalhar, nós temos que bater nessas portas do desenvolvimento moral, do desenvolvimento espiritual e entender que quem não vive para servir, não serve para viver. Então o nosso livre-arbítrio nos manda fazer esse esforço. Mas tem gente que assim também usa o seu livre-arbítrio de ficar parado, ficar estagnado e não evolui. Ou evolui só no sentido financeiro, como a gente diz, mas no sentido moral e no sentido de aprimoramento, de ajudar os outros, de fazer o trabalho que Jesus nos incumbiu, de ser os co-criadores da sua obra aqui neste mundo. Então nós temos muitas coisas para fazer. Procura e acharás, trabalha e produzirás. O que a gente vai produzir? O que o nosso trabalho vai produzir? Em cada área que nós estivermos focando o nosso trabalho, nós vamos produzir os efeitos. Porque nós somos produtos, nós somos efeitos das nossas causas. Quer dizer, se nós trabalharmos na causa do bem, se nós trabalharmos na causa do desenvolvimento, nós vamos causar o nosso aprimoramento, nós vamos causar a nossa elevação. E servindo uns aos outros, quer dizer, à medida que a gente vai evoluindo, nós podemos, devemos e temos a responsabilidade de dar as mãos para aqueles outros irmãos que vêm após a nós, que vêm ao nosso lado, que andam junto conosco nessa caminhada terrena. Então, tudo que nós precisamos é o nosso esforço. Porque às vezes a gente vê pessoas que trabalham a vida inteira em qualquer, seja lá que atividade for. Aí, a partir do momento que a pessoa se aposenta, termina o seu tempo de trabalho numa empresa, por exemplo, ela começa a se dedicar a uma causa na sua instituição religiosa. Então, o que ela faz? Ela já desenvolveu mais a parte material e agora ela precisa ter aquele esforço para desenvolver a sua parte espiritual, a sua parte moral, que vai fazer com que ela se melhore como pessoa, se melhore como ser humano. E isto é o buscai, isto é o batei e abrir-se-vos-á, quer dizer, vai batendo as portas do mais alto e essas portas vão se abrindo. Então tem uma parte que diz aqui, caminha e chegarás, encontrarás pedras sobre os teus passos, olha-as e tira-as tu mesmo. Nós, os espíritos de luz, te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Então, aí entra o livre-arbítrio, quer dizer, nós temos para quem apelar. Então, vamos usar desse apoio fantástico que os nossos irmãos mais evoluídos do que nós têm para nos dar. E aí, caminhar na direção do nosso progresso, para que todos nós caminhemos juntos, uns em auxílio dos outros, quem mais tem, ajuda quem menos tem, quem mais sabe, ajuda quem menos sabe. Essa é a ordem de Jesus, quer dizer, sempre buscar caminhar em direção à luz. E agora, para encerrar essa nossa conversa, eu vou
recitar para vocês um pequeno poema que fala que a gente tem que pensar, tem que fazer o bem, tem que andar no bem, que é a nossa missão, fazer o bem sem olhar a quem. Então, um pequeno poema de reflexão que diz o seguinte: o pensamento no bem é uma forma de oração que nos ajuda a mudar toda a nossa emoção, que aos pouquinhos nos vai abrandando o coração, induzindo-nos ao trabalho de nossa renovação. É a assistência de Deus a toda a sua criação. Então, meus irmãos, como nós temos essa assistência, nós precisamos buscar e a acharemos. Então vamos refletir sobre essas palavras, sobre esse pequeno poema, para que a gente possa buscar tudo aquilo que a gente precisa para servir aos nossos irmãos. Porque o exemplo, o guia e o modelo já nos deixou aqui no Evangelho todas as receitas, todos os passos que nós precisamos dar para que sigamos em direção à luz. Então, bata as portas da evolução moral, bata as portas da reforma íntima, que nós acharemos essa chave, essa escada que vai nos levar para o progresso moral que tanto nós precisamos ir em direção à luz. Que Jesus continue nos abençoando com a sua paz e com o seu amor. Que assim seja. Uma boa noite.